Yom Yom para o dia 14 de Shvat. Escreve o Rebbe anterior numa carta para um Hassid: nossos sagrados ancestrais, se referindo aos Rebbeim, aos Rebes, desde os Rebes das gerações anteriores, saiba que os nossos ancestrais, os Rebes, apelam a Deus e despertam a misericórdia divina sobre os Hassidim ligados a eles. Ou seja, ele nos diz que todo Rebbe, todo líder espiritual, todo mentor hassídico, ele tem os seus Hassidim, os seus seguidores, os seus discípulos, como filhos ou mais do que filhos. Ele se sente na responsabilidade de interceder por eles, e assim escreve o Rebbe anterior: saiba que todos os nossos ancestrais, assim foi com todos desde a primeira geração do Chabad, do Reb Shneur Zalman, Baal HaTanya, e isso dá a entender que isso ocorre também após o falecimento deles, dos líderes e mentores espirituais. Eles despertam misericórdia divina sobre os Hassidim, sobre os seus discípulos, seus alunos, seus seguidores, todos aqueles ligados a eles. Além disso, eles ainda tinham uma avodá, um serviço espiritual, ou seja, isso, aquele nos revela, o Rebbe anterior, algo dos, por assim dizer, dos bastidores dos Rebes, um serviço espiritual que todos os Rebes praticavam. Eles tinham esse trabalho de recordarem para si mesmos, de trazer à sua mente os seus Hassidim, ou seja, que de tempos em tempos eles simplesmente pensavam nos Hassidim, um por um, individualmente, fulano, beltrano, ciclano, e cada um, e etc. Eles tinham esse trabalho. Inclusive é sabido que até havia um chamado Sefer Hassidim, o Rebbe fez até uma campanha numa época para que se listassem todos os Hassidim, todos os nomes dos Hassidim com seus familiares, etc., milhares e milhares de nomes. Mas ele nos fala que isso faz parte do trabalho do serviço espiritual dos Rebes, da responsabilidade espiritual dos líderes e mentores espirituais, de trazer à sua mente os seus Hassidim. Eles pensavam, né? Às vezes eles interrompiam o seu estudo, ou fora do horário do estudo, da reza, eles tinham os seus momentos somente para pensar em cada um dos Hassidim, em todos os Hassidim, meditar profundamente sobre sua afeição e apego ao Rebbe. Então ele sabia também que havia um Hassidim que eram muito, extremamente ligados ao Rebbe, e o próprio Rebbe também pensava sobre isso, e de forma recíproca despertava esse carinho, esse sentimento para com os Hassidim, de modo a refletir reciprocamente esse amor e união. Alguém pode pensar, bom, tudo bem, é bonito, é nobre, mas somente pensar em alguém, será que isso ajuda, adianta? Nos fala que o Ayom Yom, meditar sobre alguém, tem o efeito de despertar intensamente as forças mais profundas dessa pessoa. Pensamento produz efeito, produz impacto. A gente pode pensar, bom, a gente pode imaginar, eu estou só pensando em alguém, nem estou falando com a pessoa, e muito menos próxima dela a nível de atuar, de interagir, mas se fala que até o pensamento, concentrar o pensamento sobre uma pessoa a respeito de alguém, isso tem o efeito, tem o poder de despertar intensamente as forças mais profundas dessa pessoa. Principalmente quando aquele que está pensando sobre a pessoa é um Rebbe, um grande tzadik, uma alma matriz, um líder do povo de Israel. Ele nos fala que nós vemos isto claramente. Um indicativo disso, ele nos fala, nós podemos perceber quando se olha firmemente para outra pessoa. Se a gente ficar fitando, encarando uma pessoa, sem que ela perceba, sem ela estar vendo, mas simplesmente fixar o olhar naquela pessoa, então quando se olha firmemente, ela se vira e olha, ela acaba se virando e olhando para aquele que está fitando, pois um olhar penetrante desperta a essência da alma.
mesmo aqui que se trata um olhar à distância, né? Parece nós não temos controle remoto. Ou esse olhar envolve um pensamento, mas esse pensamento é algo abstrato. Mas ele nos fala que um olhar penetrante desperta, tem o poder de despertar a essência da alma. O mesmo ocorre, assim como isso acontece com o olhar, ele nos fala que o mesmo ocorre com o poder do pensamento, que pensando sobre alguém, ao pensar, concentrar o pensamento sobre alguém, com isso nós despertamos as forças da alma dessa pessoa, mais ainda quando um Rebbe, um tzadik, está pensando sobre essa pessoa. Então, essa carta, no seu original, ela foi escrita pelo Rebbe anterior, numa longa correspondência, na qual ele descreve a grande presença do amor no mundo hassídico. O amor entre os Hassidim, o amor dos Hassidim pelo Rebbe, o amor do Rebbe pelos Hassidim, e conforme o Rebbe descreve o quanto o amor é algo presente de forma intensa entre os Hassidim. Interessante que numa ocasião, o Rebbe anterior, ele relatou, também trazido numa carta sua, um episódio que aconteceu com o Tzemach Tzedek. O Tzemach Tzedek, o terceiro Rebbe de Chabad, além de grande Rebbe e mestre hassídico, ele era uma das maiores autoridades de Halachá, de legislação na sua geração. Inclusive, várias perguntas de Halachá de todos os meios, eram não só do meio hassídico, mas de todas as comunidades, eram encaminhadas para ele. E as perguntas mais difíceis de Halachá, questões de agunot, mulheres cujo marido estava desaparecido, não sabiam se ele tinha falecido, ou se ele sumiu, e essa mulher ficava num estado muito delicado, não podia ser considerada viúva para se tornar a casar. Por outro lado, às vezes ela passava assim a vida toda, divorciada tampouco ela era. Enfim, tem casos muito intrincados de grandíssima responsabilidade, com graves implicações, e essas questões de Halachá mais complexas traziam ao Rebbe Tzemach Tzedek. Se conta que certa vez 2 dos filhos dele, que os filhos do Tzemach Tzedek também, cada um per si, eram uma sumidade, eram pessoas muito elevadas, vários se tornaram Rebbes depois do seu falecimento, enfim, que certa vez os filhos do Tzemach Tzedek, 2 dos seus filhos, encontraram o pai debruçado sobre uma questão halárrica e redigindo a resposta. E quando eles viram, sabiam que era uma questão tão complexa e exigia tanto conhecimento de legislação do Shulchan Aruch, do Código de Leis, com todos os seus comentaristas e etc. E eles ficaram impressionadíssimos com a erudição e o conhecimento do pai. Já sabiam que o pai era grande sábio, erudito, mas, puxa, como ele tinha a mente afiada, etc. Então, um dos irmãos comentou com o outro, vendo a mente afiada do pai, vendo toda essa sabedoria e erudição dele, então ele soltou espontaneamente para o irmão: agora nós estamos vendo e percebendo a força dos Hassidim, que são genuinamente ligados ao nosso pai e dão para ele brachot, bênçãos, de todo o coração, com todo o coração, o quanto essas bênçãos fazem efeito, porque seria sobre-humano uma pessoa ter tanto conhecimento, tanta erudição. Então eles atribuíam isso à força das bênçãos dos Hassidim, que eles abençoavam o Rebbe. Tzemach Tzedek, o pai, escutou essas palavras e ele confirmou, e ele endossou, falou: de fato, assim é, com certeza, o amor dos Hassidim pelo Rebbe e suas bênçãos, isso é algo que atravessa todos os céus, todos os aspectos celestiais, produzindo efeito. Entre Hassidim, havia um costume no Birkat Hamazon, na bênção que se faz após uma refeição, após ter comido pão, assim como se abençoa os pais, Arachmanu Yevarechet Avi Mori, Balat Bait Hazev Etimim Morati, que o misericordioso abençoe meu pai, minha mãe. Vários Hassidim tinham o costume também de, nessa hora, incluir uma bênção para o Rebbe, Arachmanu Yevarechet Adoneinu Moreinu Verabeinu, que o misericordioso abençoe o nosso mestre, etc. Então,
disse naquela hora o Tzemach Tzedek que o Arahaman, que é recitado pelo Moishe Eli era um dos Hassidim do Tzemach Tzedek, ele tinha centenas, milhares de Hassidim. Ele era um Hassid normal, não era dos maiores gênios, dos maiores estudiosos, era um balabait, um trabalhador na cidade de Vitebsk, mas era uma pessoa extremamente ligada ao Rebbe. Então ele fala, o Arahaman, essa prece que ele faz no Birkat Hamazon, pedindo bênçãos para o Rebbe, mas ele faz com tanta intenção, com tanta devoção, que isso produz o seu efeito aqui embaixo, e isso ajuda simplesmente abrindo a mente mais do Rebbe, capacitando ele ainda de uma forma mais intensa, mais elevada, etc. E o Rebbe diz, esse é o poder, o efeito do amor e das bênçãos, aqui ele se referindo das bênçãos dos Hassidim para o Rebbe. Na prática, nós encontramos esse conceito várias vezes nos ensinamentos hassídicos, nos Fabrengens, nas reuniões e celebrações hassídicas, etc. E o nosso Rebbe, numa ocasião, ele falou sobre esse Hayom Yom, sobre esse tempo que os Rebbes dedicavam para eles pensarem nos Hassidim, em cada um individualmente, né? E que isso desperta um efeito. Inclusive é sabido e conhecido que certa vez o Rebbe anterior mencionou isso na época da Segunda Guerra Mundial, quando ele estava fugindo de Varsóvia, indo para Riga, enfim, que num Fabrengen, nessa ocasião dramática, nesses momentos difíceis, ele falou, Machshavah moelet, o pensamento ajuda, o pensamento per si beneficia. E se fala que um dos Hassidim falou, Rebbe, eu não entendo isso, para mim ou é místico demais, ou é abstrato demais. O que quer dizer que o pensamento ajuda? E depois foram saber que naquela época, naqueles dias, justamente haviam grupos de Hassidim, que eles estavam tentando atravessar a fronteira clandestinamente para se salvar naquele momento desesperador da guerra, etc. E um grupo de Hassidim milagrosamente conseguiu atravessar a fronteira e conseguiu escapar, e depois chegaram a salvos nas Américas. Inclusive o Rebbe anterior então disse para aquele Hassid, me diga onde você estava o ano passado, você se lembra? Antes de Sukkot, nessa ocasião. E ele se lembrou que ele fazia parte daquele grupo que estava nessa situação crítica, desesperadora. Em outras palavras, o Rebbe estava dizendo, saibam que eu estava pensando em vocês naquele momento dramático. E vejam que o pensamento em si ajudou, e graças a Deus, hoje vocês estão aqui, vocês conseguiram escapar, vocês conseguiram se salvar e etc. O nosso Rebbe, num pronunciamento, perguntou, bom, mas tudo bem, é bom saber, ou é gratificante saber que os Rebbes, nossos mestres espirituais, pensam em nós e dedicam seu tempo com carinho para pensar nas nossas necessidades, no que precisamos, e despertam com isso bênçãos sobre nossa alma e etc. Mas o que isso diz na prática para nós? É gratificante saber, mas que implicações práticas tem? E o Rebbe explica, de acordo com o que é ensinado na Hassidut. Isso nos é contado porque na Hassidut se fala que existe despertar de cima e despertar de baixo. Quando uma pessoa se motiva, se desperta para servir a Deus, às vezes esse despertar vem de cima. Às vezes a pessoa não se preparou, mas de repente, por um motivo, ela se sente inspirada, nem sabe de onde e porquê, e se sente motivada para ir e fazer o bem. Se fala que esse despertar veio de cima. Às vezes vem de cima. Despertar de baixo é quando a pessoa se concentra, a pessoa estuda, a pessoa medita, a pessoa reza e a pessoa procura pensar e decidir até fazer. Veio de baixo o despertar, veio de baixo a motivação. Qual a diferença? Então, os livros racídicos dizem que quando o despertar vem de cima, se não for consolidado aqui embaixo, como na verdade a pessoa não trabalhou, não elaborou, talvez nem mereceu, né? Veio de cima essa inspiração. Se a pessoa não fizer embaixo alguma coisa para segurar, agarrar isso, prender isso, consolidando, tornando isso algo firme e prático, efetivo, aquilo pode evaporar, pode desaparecer. Então, o despertar de cima vem de quando em vez, mas nós temos que fazer a nossa parte, nem que seja a posteriori. Então, isso nos diz o Rebbe. Às vezes uma pessoa se sente motivada
e pode ser que ela se sente motivada espiritualmente para tomar iniciativas. Talvez essa motivação esteja vindo porque o Rebbe está pensando nela. E o pensamento da alma matriz, dessa alma elevadíssima de um líder, desperta a nossa alma. Mas nós, da nossa parte, diz o Rebbe, devemos saber que temos que fazer alguma coisa para consolidar isso, para não deixar isso ser um espasmo apenas, para não deixar isso desaparecer e evaporar, mas sim para efetivamente converter isso em ações práticas que tragam melhoras para nós mesmos, no aprimoramento do caráter, na nossa evolução espiritual, ou no benefício que nós devemos trazer no mundo, agregando valor, tornando o mundo melhor. Então, temos que saber que às vezes a gente não sabe de onde vem essa inspiração, motivação. Pode ser que o tzadik nessa hora está pensando em nós, e nós da nossa parte, então, devemos imediatamente procurar converter isso em ação prática, trazer isso para o mundo físico de forma palpável para consolidar essa ação boa e positiva.